palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14, até o capítulo 3, verso 5. O apóstolo Paulo escreve assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Queridos, hoje eu quero tratar com vocês de um dos temas mais importantes da Bíblia. Talvez um dos assuntos mais necessários para uma vida cristã vitoriosa. Esta doutrina, ela é um divisor de águas na história de um crente. Se ele a entende, ele pode ter uma vida maiúscula. Se ele não a percebe, não a observa, ele pode tentar ser um bom cristão na força da carne, fazendo o seu melhor e se frustrando profundamente. Esse assunto não é lateral, ele é absolutamente essencial. Eu vou falar com vocês hoje sobre a nova aliança. Como viver na nova aliança? Qual é o poder que esta nova aliança oferece para você? Como você descobrir esse segredo de uma vida vitoriosa? E Paulo vai fazer uma pergunta no verso 16, no capítulo 2, e a pergunta vai ficar no ar. A resposta não será dada imediatamente. E a pergunta que ele faz é essa: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para viver uma vida de triunfo? Quem? E ele não responde. Essa é a grande pergunta. Eu quero ter uma vida vitoriosa, mas como? Mas a resposta vem lá no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Entender que a nossa suficiência vem de Deus é a própria essência desta gloriosa doutrina chamada Nova Aliança. Qual a diferença entre a velha aliança e a nova aliança? Vocês se lembram quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei? O povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. E você sabe que eles não fizeram. Eles quebraram todas as leis. Mas o que faltou a eles não foi apenas sinceridade, o que faltou a eles foi poder. Porque na velha aliança você reúne o melhor de você para fazer o melhor para Deus. E o melhor que você tem é insuficiente para fazer o melhor para Deus. Quem é suficiente para essas coisas? Na nova aliança, Deus fez tudo por você.
Não é seu esforço, não é a sua estratégia, não é o braço da carne, é a obra de Deus em você e por você. Me permita uma ilustração bem grotesca para tentar clarear isso. Um cidadão comprou um carro, o carro dos sonhos, a mesma marca, o mesmo modelo, a mesma cor, o mesmo ano. Ficou tão encantado que chamou seus vizinhos para mostrar seu carro. Chamou sua família, a esposa e os filhos, colocou-os sentados nos bancos de couro, e ele assentou o seu volante e pediu aos amigos próximos, vizinhos, que empurrassem o carro para ele, para que a família pudesse desfrutar daquela grande aventura. Depois esse homem resolve frequentar alguns seminários, como empurrar carro com eficácia. Marcou até uma conferência internacional, trazendo os melhores preletores, como empurrar um carro com eficiência. Até que um dia alguém diz para ele: vem cá, mas abra o capô desse carro, aqui dentro tem um motor, esse carro não precisa ser empurrado, ele tem poder, capacidade, potência, para ele conduzir você, em vez de você conduzi-lo. Isso é exatamente a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Às vezes nós queremos levar a nossa vida na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, nos nossos talentos, nos nossos dons, nas nossas estratégias, e sem empurrar o carro. A nossa suficiência vem de Deus, o poder vem de Deus. Agora, o próprio Paulo não aprendeu essa verdade no começo da sua vida cristã. Eu vou mostrar isso à luz das Escrituras. Vocês se lembram que Saulo foi convertido no caminho de Damasco, e diz a Bíblia que ele, logo depois de convertido, ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Depois, ele vai passar 3 anos na Arábia, fazendo um seminário intensivo com Jesus, onde ele relê o Antigo Testamento, onde ele revê toda a sua teologia, e onde ele chega à conclusão que aquele Jesus que ele perseguira era de fato o Messias. Então ele retorna a Damasco, conforme Gálatas 1,18, e aí se encaixa Atos 9,22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Os judeus querem matá-lo, então ele tem que fugir. E ele foge para onde? Para Jerusalém. E quando ele sobe para Jerusalém, tem na mente dele a ideia de que ele será o líder da igreja em Jerusalém. Ele tinha motivos para pensar isso. Primeiro, porque os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que tinham traído Jesus e estava morto, todos eram galileus. E aqui na Judéia, em Jerusalém, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Ele pensou: aqui em Jerusalém esses galileus não vão conseguir nada. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Estavam os sinédrios, os principais sacerdotes, os escribas, os doutores da lei. Ele deve ter pensado: eles não conseguem nada aqui. Terceiro, ele conhecia Jerusalém, ele conhecia os corredores eclesiásticos de Jerusalém, e ele sobe para lá com a intenção de ser o grande líder da igreja. Mas na verdade, nem recebido ele foi. Os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava sabotando a fé, bateram a porta da igreja na cara dele. A primeira decepção. Depois Barnabé o acolhe, o apresenta aos apóstolos, e ele tem livre acesso à igreja, discute com os helenistas, e diz a Bíblia que os helenistas tomam uma decisão: nós vamos matar Paulo. E eles se reúnem e dizem para Paulo: você tem que ir embora da nossa igreja, aqui não tem espaço para você, você não pode ser o nosso pastor. Bom, mas ele não foi embora, a despeito da igreja dizer que ele tinha que ir embora. Mas se não bastasse a igreja manda ele embora, Deus apareceu para ele numa visão e disse: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. Bom, ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja ou pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus, parece que não resta mais opção.
Mas ele não foi. Ele arrazoou com Deus. Ele discutiu com Deus. Disse: mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o Senhor pensa melhor. O Senhor não pode me tirar daqui. Se eu sair daqui, essa igreja não vai para frente. Eu sou insubstituível. Mas Deus não mudou. Foi ele que teve que mudar e mudar. Deus disse: pode ir embora, eles não vão te ouvir. Mas ele não foi. Então, Atos 9:30 diz que os discípulos o tomaram e o levaram a Cesareia, onde era o porto. Ele não foi, foi levado. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E aquele homem que se julgava tão importante e até insubstituível, Deus disse para ele assim: pois é, você acha que eu preciso de você? Você está muito enganado. É você que precisa de mim. Então faz o seguinte: arruma as malas e volta para casa. E ele foi para onde? Para Tarso. Sabe quanto ele ficou lá no molho, no anonimato? 10 anos. 10 anos. Até aprender a verdade da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Então acontece um avivamento em Antioquia da Síria. Barnabé é enviado para lá. Lembra de Saulo, vai lá em Tarso, apanha. Eles ensinam durante um ano inteiro a palavra de Deus. E depois de um ano de ensino, estando a igreja em oração e jejum, o Espírito Santo aparece e diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Preste atenção. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé. Mandou separar Barnabé e Saulo. O primeiro nome da lista é o relator da comissão, é o líder. Ele não era o líder, ele era o liderado. Até que em Pafos muda o cenário. E agora ele muda de nome, deixando o seu nome judaico, Saulo, para usar o seu nome romano, Paulo. E a partir daí ele é o grande líder. Por quê? Porque aprendeu que tudo depende de Deus, nada depende de nós. E este é o segredo da nova aliança. Essa verdade revolucionária que marcou a sua vida, que é um divisor de águas na história de Paulo e um divisor de águas na história do cristianismo, vai ser ensinada por Paulo nesse texto que nós acabamos de ler. E eu queria que nós pudéssemos então aprender as lições da nova aliança. Com a sua Bíblia aberta comigo, vamos às lições. Primeiro, versículo 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus. Aqui está o que eu chamo de otimismo indestrutível. Chama a sua atenção para a conjunção adversativa. Graças, porém. Graças, porém, a Deus. Porque quando eu coloco o porém, ele está dizendo que a circunstância não é de graças. A circunstância é carrancuda. O cenário é sombrio. E ele no capítulo anterior, no capítulo 1, versículo 8, ele vai afirmar assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, e ele está na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. É um homem que está debaixo de uma pressão tal, de uma tribulação tão grande, que ele chega a ponto de desesperar-se da própria vida. E apesar dessa situação tão difícil e amarga, ele diz: graças, porém, a Deus. Em outras palavras, o otimismo do cristão não é uma ideia de confissão positiva, não é psicologia de autoajuda, não é você fazer cócegas no seu interior dizendo que aqui tem um gigante que precisa ser despertado, nada disso. Apesar da crise, apesar da dor, apesar da perseguição, apesar das privações, apesar de todas as coisas amargas que sobrevêm sobre a sua vida, você pode ainda proclamar: graças, porém, a Deus. Isso é otimismo indestrutível. É o que Paulo diz ainda em Romanos 8:28. Sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou daquilo que Josafá experimentou quando estava sendo cercado, entrincheirado por uma confederação de inimigos prontas a atacar Jerusalém, e ele busca o Senhor, e Deus diz: olha, bota um coral na frente do exército. E quando o coral começou a cantar em alta voz, Deus pôs emboscada contra os inimigos. Você louva a Deus não porque venceu o inimigo, você louva a Deus para vencer o inimigo. Seu otimismo é indestrutível. Ou quando você olha para a situação de Jó, que sofre golpes tão profundos, e depois de enterrar todos os seus filhos num único dia, ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a vida que Deus tem para você e para mim. Otimismo indestrutível. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A nossa suficiência vem de Deus. A segunda lição, meus irmãos, da nova aliança é o que nós chamaríamos de sucesso constante. Volte os olhos para o verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E o que significa isso? Então vamos pegar aqui o contexto para aprender a lição. O contexto sempre conduz em triunfo procede do exército romano. Quando um general enviado pelo imperador ia a determinada região para dominar uma cidade ou uma região, e ele lograva êxito nessa empreitada, ele vinha numa grande procissão para Roma, sob bandas musicais, e à frente dele, da carruagem do general, que fazia uma peregrinação pela cidade, debaixo dos aplausos dos romanos, pessoas cantando e dançando e queimando incenso. Esses, embora conquistados, retornariam para sua cidade para administrar a cidade sob a liderança de Roma. Mas atrás da carruagem do general vinham outros também conquistados, com bolas de ferro nos pés, e essas pessoas eram expostas como espetáculo do mundo, e logo após essa peregrinação, o incenso que está vindo lá de trás, essas pessoas serão mortas, essas pessoas serão executadas, essas pessoas serão eliminadas. E Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para os que vivem, aroma de vida para a vida. Então, o que significa esse sucesso constante? Note você o que ele vai dizer: em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se você está em Cristo, você não é conduzido em triunfo algumas vezes, a maioria das vezes, é sempre. É sempre. Não importa a circunstância. Você é conduzido em triunfo. Agora note, é Deus quem nos conduz em triunfo. Não é a vitória que você conquista, não é o seu esforço, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, é Deus. Agora, é por meio de Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. Se você está em Cristo, você é triunfante. Se você não está em Cristo, não tem como você viver essa vida maiúscula e superlativa. Impossível. Terceiro, é constante o triunfo que temos em Cristo. Me permita ilustrar isso, a própria vida de Paulo. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que se a coisa está bem, você está bem. Se a coisa está mal, você está mal. Não é assim que o mundo pensa? É igual aquele cidadão que foi fazer uma viagem de trem, mas muito longa, e senta um cidadão perto dele. E começou a contar. Falou: rapaz, esse ano eu fiz uma plantação de arroz, eu vou colher muito arroz. O cara respondeu: que bom. Mas nenhum comentário. Ele disse: mas também se não chover, não vou colher nada. Eu falei: que mal. Ele esperava que a pessoa comentasse mais alguma coisa. Eu contava uma outra experiência positiva: que bom. Contrapunha uma experiência ruim: que mal. Tem gente que só vive assim.
Está com saúde? Que bom. Ficou doente? Que ruim. Ganhou dinheiro? Ah, que bom. Não ganhou tanto dinheiro? Ah, que mal. Não, o cristão, não importa as circunstâncias, ele é conduzido em triunfo. Então, me permita ilustrar isso na vida de Paulo. Vocês se lembram que Paulo queria ir para Roma. Quando ele está retornando de Éfeso, dessa cidade aqui onde ele está, para levar a oferta para os pobres da Judéia, ele escreveu a carta aos romanos e disse para a igreja de Roma, 2 vezes, capítulo 1 e capítulo 15, que ele queria ir para Roma, ficar na igreja de Roma por um período, compartilhar a palavra de Deus em Roma e ser enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Mas o que aconteceu? Foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia. Ele opta para ser julgado diante de César, mas enfrenta um naufrágio, depois é picado por uma cobra. E ele chega em Roma, não como sonhara chegar. Ele não chega para ir para a igreja, ele chega para ir para a cadeia. E na cadeia ele fica 2 anos. Alguém disse, frustrou o projeto. Não era isso que foi planejado, que tinha sido planejado. Mas qual é a visão que ele tem? Se em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Primeiro ele diz, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Primeiro porque as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando me viram preso trabalhando mais do que eles. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Só mudou o campo missionário, mas eu sou missionário. Segundo, por causa das minhas cadeias, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento dessas cadeias minhas em Cristo Jesus. Ou seja, porque ele estava preso sob a égide do imperador, ele teve a elite militar de Roma à sua disposição para evangelizar. Terceiro, porque ele estava preso e não podendo viajar, ele começa a escrever as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Ou seja, uma linguagem bem brasileira, o cara pega o limão e faz dela uma limonada. A situação é adversa, mas ele olha com outros olhos, e é isso que ele está dizendo agora. Em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Aquilo que José disse para os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para a preservação da própria vida de vocês. Isso é nova aliança, irmãos. Você não ser escravo da circunstância, você entender que não há acaso, não há azar, não há sorte, não há determinismo cego, não há coincidência. Se você está vivendo um momento na sua vida, e não tão simpático assim, de lutas, como ele é pontos desesperados da sua vida, entenda que Deus está nesse negócio, e Ele é quem vai conduzir você em triunfo, sempre, sempre. Louvado seja o Senhor. Bom, então vamos à terceira lição. Terceira lição da nova aliança. Aquilo que poderíamos chamar de impacto inesquecível. Começando com o versículo 14, a parte C, que diz assim: por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então vamos pegar a ideia do perfume. Você não é perfume, você é o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo não é uma essência, o bom perfume de Cristo é uma pessoa, é você. Agora, vejam vocês as marcas de um perfume. Primeiro, perfume é precioso. Quanto melhor, mais raro, mais caro. Segundo, o perfume influencia sem alarde. Ninguém precisa dizer, eu estou usando um perfume maravilhoso. Ou as pessoas notam, ou ele não é maravilhoso, coisa nenhuma. Terceiro, o perfume atrai pessoas, enquanto que o mau perfume expele pessoas. Quarto, o bom perfume torna o ambiente mais agradável. É por isso que quando a Bíblia diz lá que Maria pegou aquele vaso de alabastro
uma libra de perfume, ou seja, em torno de 400 ml de perfume, quebrou o vaso, toda a casa se encheu da fragrância. Você é o bom perfume de Cristo. Agora notem, a mensagem que você carrega, ela não é neutra. A vida que você leva não é neutra. Cada um de nós aqui está inserido dentro de uma família, de uma parentela, de um condomínio, de um bairro, de uma escola, de uma universidade, de um hospital, de um comércio, de trabalho liberal, de um Uber, de um táxi, de um escritório de advocacia, de engenharia, de um empresariado. E nós estamos conectados com gente. Quando as pessoas recebem essa mensagem que você leva, você é perfume de vida para vida. Quando as pessoas ouvem essa mensagem e a influência do seu testemunho e fecham a porta do coração, você é cheiro de morte para morte. Mas neutro você não é. Ou seja, o seu impacto é inesquecível. Você marca as pessoas. Isso é soliníssimo. Você é perigoso. Você pode ser um poderosíssimo instrumento nas mãos de Deus. Isso é nova aliança. Bom, vamos à quarta lição de uma vida maiúscula da nova aliança. Versículo 17. Integridade irrefutável. Leia o verso 17 comigo. Toda a igreja. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo inseriu isso aqui? Por favor, me acompanhe do ponto de vista da geografia e do tempo. Paulo ficou em Corinto. Corinto é uma cidade grega, capital de uma província romana chamada Caia, 1 ano e meio. A igreja que ele mais amou e a igreja que mais o fez sofrer. Agora ele sai de Corinto e vai para Éfeso, na Ásia Menor, capital da Ásia Menor, e fica lá em Éfeso 3 anos, de onde escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Logo que Paulo sai de Corinto, entra na cidade para assediar a igreja os falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos estavam pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Eles eram falsos apóstolos, pregando um falso evangelho, com a falsa motivação, para auferirem lucros, vantagens financeiras. E qual foi o papel desses falsos apóstolos em Corinto? Era destruir a reputação de Paulo e destruir a mensagem que Paulo havia pregado em Corinto. Eles eram camelôs da fé, eles eram mercadejantes do evangelho, do falso evangelho, porque eles não tinham o verdadeiro evangelho. Então Paulo vai dizer aqui no verso 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, ele não está fazendo da pregação da palavra de Deus um instrumento para auto-enriquecimento. Então, esse é um assunto complexo, muito complexo, porque essa questão aí do mercadejamento, ou dizendo que nós falamos na presença de Deus com sinceridade, essa palavra é uma palavra muito estratégica no grego, dos comerciantes que adulteravam um produto para ter mais lucro. Por exemplo, ia vender o leite, misturava 30% de água e vendia esse produto híbrido como se leite puro fosse.
Mas também era usado de outra maneira. Você sabe que até hoje você vai no Oriente, aquela região, tem muitos vasos. Vasos bonitos, vasos bem trabalhados, vasos de adorno, vasos de utilidade para o doméstico, da casa. E às vezes, na hora de terminar a obra do vaso, tinha rachaduras, trincas, que tiravam o valor do vaso, a importância dele, a utilidade dele, o valor dele. Então o que é que esse artista fazia? Uma camada fina de cera, de tal maneira que a pessoa olhava e não via o defeito. Se colocado, exposto à luz do sol, via com clareza. A ponto de aqueles que compravam vasos perguntar para o vendedor assim: eu quero um vaso sine cera, sem cera. Quantas pessoas que trazem uma mensagem bonita, até atraente, mas tem trinca, tem rachadura, a motivação não é boa, a mensagem é adulterada, é um evangelho híbrido, onde se tem como vetor principal oferir lucros, como acontecia na Idade Média, com as chamadas indulgências, onde se vendia salvação, onde se vendia perdão de pecados, suposta salvação. Mas irmãos, tristemente, as indulgências modernas foram desengavetadas. Pasmem vocês, desengavetadas por igrejas chamadas evangélicas. Hoje, infelizmente, algumas igrejas são empresa. O púlpito virou um balcão, o templo uma praça de negócio, os crentes consumidores, e o alvo principal é o lucro. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não procedemos assim. A procedência da nossa mensagem é que nós falamos da parte de Deus. Ou seja, o pregador não gera a mensagem, ele entrega a mensagem, ele transmite a mensagem. O método da mensagem, ele fala na presença de Deus. Tem integridade da mensagem, integridade do mensageiro. E a motivação é falar com sinceridade, para a glória de Deus e salvação dos perdidos e edificação da igreja, e não para o lucro. Quem é suficiente para essas coisas? A nossa suficiência vem de Deus. Mas me permita a última lição, a quinta lição da nova aliança, que nós poderíamos chamar de realidade inegável. Capítulo 3, versos 1 a 3. O que está acontecendo aqui? Voltemos aos falsos apóstolos lá de Corinto. Eles chegaram em Corinto e falaram assim para a igreja: olha, igreja de Corinto, esse Paulo que passou aqui com vocês 1 ano e meio, ele não é um apóstolo verdadeiro. Primeiro, ele não é um apóstolo verdadeiro porque ele não trouxe nenhuma carta de recomendação. Quem mandou? Quem recomendou? Quem assinou embaixo uma carta de recomendação dizendo ele é um apóstolo? Ele apareceu aqui de moto próprio. E mais, esse Paulo não tem experiências místicas que nós temos. Ele não tem as experiências arrebatadoras que nós temos. Ele não tem o conhecimento esotérico, místico que nós temos. É por esta causa que quando você lê 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai contar muito constrangido a experiência que ele teve de ser arrebatado até o terceiro céu. Tão constrangido ele ficou que ele não usou eu fui arrebatado, eu conheço um homem. Se no corpo, fora do corpo, eu não sei. E foi tão constrangedor para ele que o próprio Deus contrabalançou a experiência gloriosa de ser arrebatado até o terceiro céu, colocando-lhe um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. O que Paulo está dizendo aqui? Dizendo para a igreja de Corinto: eu não preciso de carta de recomendação, não. A minha carta de recomendação como apóstolo é a vida de vocês.
Enquanto aí estive e eu preguei para vocês o Evangelho, vocês foram salvos, vocês foram convertidos, vocês foram transformados, e esta carta é aberta, e essa carta é vista e lida por todos os homens. Entendamos isso. Nós estamos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Quantas pessoas aqui em São Paulo leem a Bíblia? Leem a Bíblia. Ou melhor, quantas não leem a Bíblia? Muita gente. Mas todos os dias os paulistanos estão lendo você, estão lendo você, estão lendo você, estão lendo você, estão lendo a mim. Nós somos a carta aberta, exposta, lida por todos os homens. Essa mensagem não está gravada agora em tábuas de pedra. Essa mensagem não está gravada com tinta. Essa mensagem está gravada pelo Espírito Santo em tábuas de carne. Em outras palavras, meus irmãos, não há testemunho mais poderoso do Evangelho do que uma vida transformada. Mateu, querendo zombar de um crente muito simples, quase analfabeto, diz: você acredita mesmo nessa história que Jesus transformou água em vinho? Diz: eu creio. Na minha casa ele transformou cachaça em pão. Este ano faleceu lá em Nova Venécia o senhor Enéas Scherrer, irmão do reverendo Ezequias Scherrer, que é pastor lá em Vitória. Quando eu fui convertido ao Senhor com 17 anos de idade, embora nascido numa igreja evangélica, meus pais crentes, mas a minha conversão se deu aos 17 anos. Ele foi me discipular. E esse rapaz, ele tinha um hábito interessante. Ele pregava boa parte do salário dele para comprar livros evangélicos e discipular jovens, adolescentes. E eu me lembro que eu trabalhava na Emater, e na hora do almoço eu ia para a praça e ele sentava comigo lá para me discipular, para me dar livros, para orar comigo, para me estimular na fé. E o primeiro livro que eu li evangélico, foi ele que me deu. O título do livro é Ateu Já Era. E nesse livro, um cristão bem simples também, quase analfabeto, foi desafiado por um ateu muito arrogante, muito sabichão. Diz: você, rapaz, eu desafio você a me encarar num debate em praça pública. Você tem convicções da sua fé mesmo? Então vem para a praça comigo. Vamos juntar o povo aqui, vamos ver se você aguenta um debate comigo. O cristão, tão simplesinho, disse: eu topo, com uma condição. Você vai me trazer 10 pessoas transformadas pelo ateísmo. Era ladrão, agora é honesto. Era cachaceiro, agora é sóbrio. Era desonesto, agora é íntegro. Era preguiçoso, agora é trabalhador. Era idólatra, agora adora o Deus vivo. Me traga 10 transformados pelo ateísmo, e eu levarei um exército de gente transformada pelo Evangelho. Topa o debate, vamos lá. Quem compareceu? Ele não foi. Sabe por quê, meu amado irmão? É o poder do Evangelho que transforma vidas. E este é um argumento irresistível. Não tem testemunho maior que esse. Aquele cidadão ali era um transtorno para a família e para a sociedade. Hoje é uma bênção. Esse aqui vivia caído na sarjeta, hoje é uma pessoa sóbria. Aquele ali roubava e não podia dar moleza com ele, que roubava até a mãe. Hoje é um cara trabalhador e honesto. Aquele ali era um promíscuo, hoje é uma pessoa íntegra. O Evangelho transforma o caráter, e você se transforma em carta viva de Cristo. Eu concluo levando você a ler 2 versículos comigo. Eu não sei se dá para botar na tela. Põe na tela capítulo 2, verso 16, se for possível. 2,16. Vamos lá? Só a parte B do versículo. Quem? Vamos começar aqui? Mas eu queria que todo mundo lesse com voz bonita, eloquente e clara. Quem, porém, é suficiente para essas coisas. Que coisas? Que coisas? Essas que nós acabamos de falar.
otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável, realidade inegável, e ver o que precisa ser restaurado. Ao mesmo tempo, diante de um novo ano à frente, com tantos desafios, com tantos projetos, com tantos ideais a serem cumpridos. Eu quero desejar a você e a sua família um feliz ano novo. E quero trazer para o nosso coração uma reflexão sobre o Salmo 126, que é um salmo de restauração. Vivemos tempos tão turbulentos no Brasil, não é verdade? Mundo afora. O país vive uma crise medonha. Parece-nos que todas as portas da corrupção foram abertas e escancaradas. A credibilidade dos governantes parece estar em baixa, com exceções honrosas, é verdade. Parece-nos que, mesmo num ano de eleições, a esperança do povo vai se esvaziando, em virtude dos mecanismos de corrupção que têm seus tentáculos enfiados em todos os setores da sociedade. Mas a nossa vida não está nas mãos dos políticos. A nossa vida não está nas mãos do poder econômico mundial. A nossa vida está nas mãos de Deus. E eu queria remeter você agora ao Salmo 126, porque este salmo foi escrito já depois do cativeiro babilônico, sendo o último dos 150 poemas do Saltério. E esse salmo é dividido em 3 pontos básicos. Dos versos 1 a 3, o salmista olha para trás, pelas lentes do retrovisor, e tem uma história bonita de libertação para contar. Depois, em segundo lugar, ele pousa no verso 4 e olha para o presente. E muito embora tenha tido vitórias esplêndidas no passado, ele está vivendo uma crise no presente, precisando de restauração. Mas então, nos versos 5 e 6, ele olha com a visão do farol alto, para frente, para o futuro, e tem uma grande missão a cumprir, e uma promessa gloriosa a experimentar. Então, eu quero trazer uma palavra oportuna para este novo ano que estamos recebendo, à luz do Salmo 126. Bom, me permita o contexto. O contexto é que o Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, composta das 10 tribos que romperam com Roboão lá em 931 a.C., agora em 722 d.C., foi levado para o cativeiro pelo poderoso Império Assírio. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, cuja capital é Jerusalém, depois da morte de Uzias, de Josias, o último rei piedoso, os outros que vieram na esteira, o rei Jeoacás, o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias, foram homens perversos e maus. Então, em 586, Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém. Houve fome dentro dos muros. Mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome. A cidade foi arrasada,
jovens e velhos, crianças e moças, passados ao fio da espada. O belo, suntuoso templo erguido por Salomão foi completamente arrasado, saqueado, destruído. E o povo levado cativo para a Babilônia, para uma prisão, um cativeiro de 70 anos. Bom, parecia o fim. Porém, Deus não só estabeleceu sua disciplina através do cativeiro babilônico, mas Deus estabeleceu o prazo do cativeiro, 70 anos e nem mais um dia. E Deus estabeleceu como seria dado, porque esse megalomaníaco rei Nabucodonosor foi quebrado na sua soberba e foi comer capim com os bois no pasto. E mais tarde, Belsazar, escarnecendo, profanando os vasos do templo numa festa pagã, bebendo uma orgia nos vasos de ouro e nas taças de ouro do templo, Deus sentencia não só o rei Belsazar, mas a grande Babilônia. E naquela noite de farra e bebedeira, Dario Medo entra pelas muralhas inexpugnáveis da Babilônia, pelas suas brechas, e toma a Babilônia e mata o rei Belsazar. Ciro Persa, no primeiro ano do seu governo, já determina a volta dos judeus para a sua terra, para recomeçar sua história, para construir novamente o templo. E é aqui que começa esta linda narrativa bíblica. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele está olhando que parecia que Jerusalém não sairia dos escombros. Mas Deus restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é símbolo também de Jerusalém. Talvez você que está aí me assistindo agora, olhando para o seu passado, depois de tantas agruras e dores sofridas, porque eles perderam a sua terra, eles perderam a sua liberdade, eles perderam as suas propriedades, eles perderam a sua casa, eles perderam as suas famílias, eles perderam o templo, eles perderam o culto, eles perderam as festas. Agora são escravos. E chegou um momento que Deus disse: chega, basta, eu vou trazer de volta o meu povo para a sua terra. Quando você põe esta verdade no nível espiritual, nós olhamos para trás e tivemos também um rompimento dessa escravidão, quando fomos convertidos a Cristo. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos em trevas e fomos trazidos para a luz. Éramos escravos e agora somos livres. Estávamos mortos e agora recebemos vida. Fomos também libertos de uma terrível escravidão. Fomos trasladados do império das trevas para o reino da luz. Agora pertencemos ao nosso Senhor. Algo maior do que jamais podíamos imaginar. Mas a libertação é relatada agora numa outra perspectiva. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ou seja, a libertação que Deus nos oferece em Cristo Jesus deve também encher nossa boca de alegria, de riso e o nosso coração de grande júbilo. A alegria da vida eterna, a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de ver os grandes feitos de Deus em nosso favor. Mas isso não é apenas uma experiência pessoal de grande regozijo pelos grandes feitos de Deus. Isso é um testemunho na história, que está escrito assim no verso 2 ainda. Então, entre as nações se dizia: grandes
coisas o Senhor tem feito por eles. A transformação, a libertação da nossa vida vai reverberar, vai esparramar sua influência e alcançar as nações da terra. E essas nações, ao olhar para a igreja de Deus, vai dizer quantas coisas extraordinárias Deus tem feito por eles. Então, no verso 3, ele vai fazer a seguinte afirmação: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Para um pouquinho, contabiliza as bênçãos. Como diz o hino, contas muitas bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Às vezes, nos entregamos à murmuração. Às vezes, temos um coração ingrato de tudo quanto Deus já fez por nós. Para um pouquinho para pensar. Você está vivo. Seus olhos veem. Seus ouvidos ouvem. Seu coração está batendo. Seus pulmões estão funcionando. Você não está numa máquina de respiração. Seus rins estão funcionando, você não está numa máquina de hemodiálise. Seus braços estão se movimentando e você trabalha e você abraça. Suas pernas se movimentam e você pode se locomover. Você tem uma casa para morar. Você tem uma cama para dormir. Você tem uma mesa com pão com fartura. Você tem um lar para onde voltar depois de um dia de trabalho. Você tem amigos. Você tem irmãos. Você tem a igreja. Você tem Jesus como seu Salvador. Você tem esperança. Quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida. O resultado de tudo isso é que você deveria ter um coração alegre e grato. Nós estamos entrando em um ano, mas não podemos apagar a memória do passado, do que Deus já fez na nossa vida. E o Deus que nos trouxe até aqui vai nos conduzir daqui para frente. Porém, agora ele para. Porque dos versos 1 a 3, todos os verbos estão no passado. Ele está contando uma história. Ele está dando um testemunho. Agora ele chegou na terra prometida de novo. Mas as lutas estão lá. E ele diz assim no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ou seja, é possível que, mesmo depois de uma grande obra de Deus na sua vida, você olhe hoje para o seu coração e ele parece mais um deserto do que um jardim grinaldado de flores ou um pomar de frutas deliciosas. Isso traz-nos algumas lições. Primeiro, as vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. Hoje precisamos de novas vitórias. A plenitude do Espírito Santo de ontem não é suficiente para hoje. Hoje precisamos ser cheios do Espírito Santo outra vez. Agora, o reconhecimento de que a nossa vida está seca ou árida como um deserto não deve levar-nos ao desespero, à acomodação, mas ao clamor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aliás, os grandes despertamentos e avivamentos na história surgiram da constatação de que o presente não estava bem, da não conformação com o caos, de uma reação em buscar ao Senhor. Porque os grandes feitos de Deus são resposta de Deus às orações. Mas ainda, o salmista tem plena consciência de que esta restauração não é uma obra humana, mas divina. Por isso diz, restaura, Senhor. Só Deus tem o poder de restaurar a nossa alma, a nossa sorte.
Só Deus. É Ele quem faz. É uma obra extraordinária da sua graça. Mas também o salmista está ciente de que a obra que Deus faz em resposta à oração. Por isso ele diz: restaura, Senhor. É um clamor, é uma súplica, é um pedido veemente. Ou seja, não entre pelos portais de mais humano sem clamar a Deus por um tempo de restauração. Não leve a mochila pesada da culpa, do medo, do pecado, da frieza para dentro de mais um outro, mais humano que Deus lhe dá. Mas, ainda, quando o salmista pede restauração, ele pede nada menos do que um milagre, porque diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O que é o Neguebe? O Neguebe é o maior deserto de Israel. O Neguebe é mais de 50% do território de Israel. É um deserto de montanhas altaneiras, de vales profundos, de pedregulhos, de areias esbraseantes. E esse deserto, o Neguebe, nas suas montanhas altaneiras, tem rios, leitos de rios secos, Mas, de repente, no período invernal, as chuvas descem e esses leitos secos são inundados por torrentes de águas caudalosas que descem montanha abaixo, abrindo as entranhas do deserto, e por onde essas águas passam, tudo reverdece, tudo frutifica. O que ele está pedindo é que o mesmo milagre que Deus faz na natureza, reverdecendo o deserto, possa fazer também na sua vida. Que as chuvas de Deus desçam, que as torrentes do Espírito caiam, trazendo vida para a sequidão do nosso coração, para que a nossa vida possa florescer e frutificar para a glória de Deus. Bom, mas então ele já olhou para o passado, trazendo o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, na sua nação. Ele olha para o presente, reconhecendo que precisa de restauração. E daqui para frente, nos versos 5 e 6, ele olha para o futuro. E ao olhar para o futuro, ele enxerga uma missão, quando ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Preste bem atenção. Agora é ação, é trabalho, é semeadura. E 3 coisas precisam acontecer para o semeador. Ele precisa sair, ele precisa andar, ele precisa chorar. Não dá para semear sem sair. Não dá para sair sem andar. Não dá para concluir esta obra da semeadura sem chorar. Porque o campo é hostil. Porque tudo quanto há na natureza conspira contra a semeadura. Jesus ilustrou isso na parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Os homens a pisaram, as aves a comeram. A outra parte caiu no meio do pedregal. Não havia tanta profundidade de terra, embora a semente tenha brotado, ela não vingou porque não tinha raiz. Não tinha lugar para as raízes crescerem. A outra parte caiu no meio dos espinheiros.
E ela brotou, mas os espinheiros a sufocaram e ela não prosperou. A outra parte caiu em terra boa e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Tudo que há na natureza conspira contra a semeadura. Nas pedras, nos espinhos, através das criaturas insensíveis e inanimadas. A pedra é uma criatura insensível, os espinhos, as criaturas da natureza, as aves, os seres voláteis, os homens, os seres racionais. E Jesus, interpretando, diz que as aves que comem é o diabo que vem e rouba a semente. Então você percebe que toda a natureza conspira contra esse trabalho. Por isso que a semeadura é com lágrimas. Com lágrimas. Agora, há uma promessa de Deus. A promessa de Deus que quem semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Não disse talvez ceife, quem sabe um dia vai ceifar, não. Certamente quem semeia vai ceifar. Sabe por quê? Porque esta palavra é poderosa. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a palavra de Deus não volta vazia. A promessa está muito bem posta aqui, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Não é esperar o choro acabar para depois semear, não. É enquanto você anda, enquanto você sai, enquanto você anda, enquanto você chora, você vai semeando. Às vezes você rega o solo duro com as suas próprias lágrimas. Mas o resultado é seguro. Voltará. Não chorando, mas com júbilo. Não de mãos vazias, mas com seus feixes. O problema é que hoje, às vezes, nós estamos fazendo a obra de Deus, evangelizando, com os olhos enxutos demais, com o coração seco demais. William Buffalo, pai da Exército da Salvação, recebe a carta de um dos obreiros que enviara para uma região, e o obreiro disse: olha, me tira daqui, aqui a coisa não vai, o trabalho não prospera, as pessoas são duras demais, insensíveis demais, não receptivas, então eu quero ir para um outro campo. Já usei todos os métodos, nada funcionou. William Buffalo responde à carta dele: se você já experimentou todos os métodos, agora experimente chorar. Experimente chorar. A semeadura é com lágrimas, mas a colheita é com alegria. E a colheita é abundante. Então que neste ano de 2026 você possa semear na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, nas suas amizades, nos seus negócios, na sua igreja, na sua vida espiritual. Que você possa fazer investimentos de consequências eternas. E que este ano seja um ano muito, muito, muito abençoado e abençoador para a nossa vida. Que seja bem-vindo mais um ano. E que neste ano nós possamos andar com Deus e viver para a glória de Deus. Com gratidão em relação ao passado, com súplicas em relação ao presente e com investimento na obra em relação ao futuro. Se essa mensagem é oportuna para você, quem sabe você possa transmiti-la para outrem, enviando-a para os seus amigos, para a sua família. E se você ainda não está inscrito nesse canal, no nosso canal, eu peço gentilmente a você nos ajudando nesta tarefa, se inscrevendo no canal, tornando-se um parceiro desse ministério. Deus abençoe muito a sua vida. Feliz 2026.